Muita gente já ouviu falar que a enxaqueca é uma doença crônica. Só que a gente pode analisar essa perspectiva crônica de duas maneiras. Uma maneira é dizer que a enxaqueca é uma doença crônica no sentido de curso durante a vida, no sentido de não haver cura, em contraposição a uma doença de caráter agudo. Então sim, a enxaqueca, toda a enxaqueca é uma doença crônica, não tem cura e a pessoa vai ter que lidar com aquele problema durante o resto da sua vida. Por outro lado, nós podemos determinar a enxaqueca como uma doença crônica em relação à sua frequência. Então, nesse sentido, nem toda enxaqueca nós podemos chamá-la de crônica, depende da frequência com que os seus sintomas aparecem. E é sobre esse tema que eu vou falar com vocês hoje. Eu quero apresentar um pouco mais em detalhes sobre enxaqueca crônica e quero que você preste muito bem atenção nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, eu sou Paulo Fara, sou neurologista, especialista em dores de cabeça e você está em meu canal, onde você está aqui para aprender sobre não apenas enxaqueca, mas diversos tipos de dores de cabeça. Vamos lá, primeiro passo, né? É importante entender que, como eu havia falado anteriormente, a enxaqueca, de acordo com sua natureza, ela tem uma natureza crônica, ela é uma doença genética e que nós não temos atualmente um tratamento que proporcione cura, né? Por isso que nós chamamos de uma doença crônica, de um curso crônico ao longo da vida dessa pessoa. E é uma doença que afeta uma parcela da população que não é desprezível. Estudos brasileiros mostram que 1,5% de toda a população brasileira sofre com enxaqueca crônica. Se a gente for calcular, vai dar mais de 3 milhões de brasileiros sofrendo com essa doença extremamente incapacitante. Vamos lembrar ainda que a enxaqueca é considerada a principal causa de anos vividos com incapacidade no mundo das pessoas dos 18 aos 50 anos. E a enxaqueca crônica afeta principalmente mulheres, lá em torno dos 40 a 50 anos e traz muito prejuízo às suas funções, sua relação familiar, no trabalho, relações sociais, traz um grande prejuízo. E quando é que nós vamos considerar que a enxaqueca, ela, como eu havia comentado, além de o curso ser crônico, a sua frequência é crônica, né? Então nós determinamos a enxaqueca de duas maneiras, em episódica e crônica. Episódica, até 14 crises por mês ou até 14 dias de dor de cabeça por mês. Porém, quando a pessoa já tem uma enxaqueca e que ela começa a piorar, começa a se tornar mais frequente e que essa enxaqueca passa a ter uma frequência de pelo menos 15 dias de dor de cabeça por mês, por pelo menos 3 meses, nós a chamamos de enxaqueca crônica. Só que aí tem um detalhezinho muito importante que eu quero que vocês entendam. Nesses 15 dias de dor de cabeça por mês, não são todos os dias ou todos os episódios de dores de cabeça que precisam ter aquelas características clássicas da enxaqueca. Vamos lembrar, unilateral, né, de um lado só da cabeça, latejante, moderada, a forte, associada a enjoo, incômodo com luz, com barulho. Então, nem todos os episódios de dor de cabeça naquelas pessoas que têm enxaqueca crônica precisam ter todas essas características. Isso significa que essa pessoa, mesmo com enxaqueca crônica, vai ter dias de dor de cabeça em peso nos dois lados da cabeça e de leve intensidade. Aí você vai dizer, poxa, mas isso aí não é uma dor de cabeça tensional? Realmente, lembra a dor de cabeça tensional. Só que quando o paciente está nesse contexto de ter previamente o diagnóstico de enxaqueca e que isso foi piorando e passou a ter pelo menos 15 dias de dor de cabeça, então a enxaqueca crônica ela engloba os sintomas também de dor de cabeça do tipo tensão ou tensional. Então a pessoa precisa ter pelo menos 8 dias típicos de dor de cabeça enxaquecosa, vamos dizer assim, desses mais de 15 dias por mês. Então, são alguns detalhezinhos para a gente não errar no diagnóstico, porque isso é muito importante. Se nós erramos no diagnóstico, o tratamento vai ser errado, vai ser equivocado e o paciente não vai melhorar. E passando já para o tratamento, o que é que vocês precisam saber?
Primeiro, se eu dou o diagnóstico para um paciente de enxaqueca crônica, eu não vou pensar em todas aquelas possibilidades de tratamento que eu já ouvi na vida, que eu já estudei. Não, esqueçam isso. Eu vou pensar em 3 possibilidades de cara, como primeira linha de tratamento, primeiras opções de tratamento. 3 possibilidades. E eu falei isso recentemente num post meu. Então, as 3 são topiramato, aplicação de toxina botulínica ou uma classe nova de tratamento que chegou ao Brasil, que nós chamamos de anticorpos monoclonais anti-CGRP. Então, se o meu paciente é diagnosticado com enxaqueca crônica, eu vou discutir com ele, eu vou apresentar a ele essas 3 possibilidades. Ele pode até precisar de alguma outra medicação no decorrer do tratamento ou até mesmo na primeira consulta. Porém, o início do tratamento deve ser feito com uma dessas 3 opções. Mas por que isso? Porque são as melhores medicações, são as medicações com maiores evidências científicas. E eu sempre falo para os pacientes, se vocês me procuram, eu não vou oferecer um tratamento qualquer. Eu vou oferecer o que melhor existe na ciência que trata a sua doença. Então, guarde essas informações. Se você tem enxaqueca crônica, converse com o seu médico para poder adaptar seu tratamento. Se você suspeita que tem enxaqueca crônica, mas não tem, não faz acompanhamento, marque uma consulta com o neurologista, especialista em dores de cabeça, principalmente, que ele vai conseguir te ajudar para melhorar a sua qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, deixa lá a sua curtida, faz um comentário que depois eu respondo. E se ainda não me segue, seja bem-vindo. Comece a me seguir, vai lá, ative o sino e semanalmente você vai receber avisos de vídeos novos, tá bom? Um abraço e até a próxima.